E agora, iremos calcular a porcentagem de quanto tempo ou dinheiro aquela determinada meta, financeira, profissional ou familiar, de acordo com seu critério, ela está usando dos nossos recursos, tanto do dinheiro quanto do tempo. E antes de começar, eu vou limpar essas duas células que utilizamos para entender dia de trabalho total. Então vamos lá. Como já colocamos o tempo e o dinheiro de cada meta dos critérios avaliados, precisamos agora comparar o valor total do critério. Por exemplo, nesse caso, vamos colocar dinheiro e receita total. Iremos comparar o valor total do critério com o campo da meta. Por exemplo, aqui está dinheiro ou receita total. Então, teremos que calcular o que é de receita total, esse valor, com esse. E com isso, nós teremos uma porcentagem. Tá, Rafael, mas como é que nós faremos isso? Eu acredito que esse cálculo matemático ele seja o mais complicado desse projeto. Então preste bem atenção, tá? Te explicarei bem detalhado para você não ter dúvidas. O primeiro passo, antes de começar a fazer função ou fórmula, é entender como iremos realizar esse cálculo. Por isso, vamos fazer uma análise prévia como queremos. Vamos de acordo com o valor encontrado das metas, nesse caso, de receita total da meta financeira é 68.706. De acordo com esse valor e com esse critério de receita total, iremos comparar esse valor com esse. E dividindo um pelo outro, nós temos uma porcentagem. E olha só, nós temos duas formas de realizar essa porcentagem. A primeira é calculando o valor encontrado nessas metas, que seria esse, dividindo pelo valor total, dividido por esse. Beleza? E já a segunda seria o quanto falta para utilizar todo o meu orçamento, ou o tempo, dependendo do critério. Vamos fazer passo a passo para entender melhor como fazer essas duas porcentagens. Então vamos começar entendendo a opção mais simples, que é o valor encontrado dividido pelo total. E para isso nós precisamos de dois valores, que é o da receita total, que é de acordo com esse critério, e também a receita total da nossa meta. Com isso nós conseguimos agora criar uma função onde nós dividiremos esse valor, que é o valor da nossa meta, dividido, e aqui está o segredo. Nessa divisão, nós iremos colocar um soma-se ou uma média-se. Iremos fazer isso porque queremos, de acordo com essa condição, descobrir qual é esse valor. Então vamos lá. Nós colocaremos esse intervalo, ponto e vírgula, o critério será esse, ponto e vírgula, e o intervalo de soma será esse. Fechamos a fórmula e eu quero que tanto esse valor seja referência absoluta, ou seja, não se mova quando eu utilizar o autopreenchimento ou copiar e colar essa função, e da mesma forma, o intervalo de soma também. Com isso, vamos pressionar Enter, e aqui temos uma porcentagem. O que é que podemos avaliar disso? Comparando esse valor com esse está 7% ainda acima. Ou seja, se eu fosse cumprir essa meta, com toda a minha receita total, não seria possível cumprir essa meta. E se você avaliar, os valores também são muito absurdos. Por exemplo, nós queremos toda a reserva de emergência em um ano, como também comprar um carro de 30 mil reais em um ano. Vamos agora, por exemplo, tirar essa reserva de emergência para testar. Vamos vir e deletar. Com isso, agora nós temos 47%, ou seja, é uma meta possível agora. Vamos agora alterar para testar outro valor. Vamos escolher agora tempo e sem fim de semana. Vamos colocar aqui tempo. Aqui temos 0 e agora vamos colocar 100 fim de semana. Ao colocar 100 fim de semana, o resultado deu divisão por 0. Isso é um erro. Sempre que tivermos esse jogo da velha, divisão por 0, temos um erro. E sempre quando a gente tem um erro, o que é interessante a gente fazer? Vamos vir em fórmulas e avaliar a fórmula. Então, vamos passo a passo entender qual foi o problema. Vamos colocar aqui ao lado e vamos analisar. O N4 ele pegou o valor de 200, ou seja, está correto. Ele analisou 100 fim de semana e está executando agora a soma-se. Ao executar a soma-se, foi retornado um zero no denominador. E como sabemos lá da matemática básica, não é possível dividir um número por zero. Então, sempre que isso acontecer no Excel, será mostrado esse erro de divisão por zero, beleza? Isso daí o Excel não consegue calcular. Então, vamos analisar o que temos de errado aqui. Primeiramente, vamos analisar esse nome, e esse nome tem que estar igual com esse. Vamos analisar novamente. Pronto. Aqui está o problema, é 100 fim de semana e não final. Agora vamos dar um Enter e validar.
Pronto. E se formos em avaliar a fórmula, agora, ao invés do 0 que estava antes, temos o 2088. Isso vai dar aproximadamente 10%. Perfeito? Agora que já entendemos a primeira forma, que era uma parte, que seria esse valor, sobre o total, vamos fazer a segunda, que é o quanto sobrou do total. Nessa segunda forma de porcentagem, eu iria utilizar essa célula para fazermos as contas. E o processo para encontrar o quanto falta para eu usar aquele meu orçamento todo, aquele meu tempo todo, ela é um pouco mais complicada, mas não é nada de outro mundo, tá? Primeiramente, nós vamos calcular a soma dos critérios como fizemos na opção anterior. Por exemplo, iremos vir aqui e encontrar essa opção nesses critérios, tá? Que nesse caso, por olho, a gente consegue saber, mas iremos colocar o Excel para fazer isso automaticamente. Ou seja, o Excel vai olhar a receita total e vai encontrar o valor de 64.400. Fazendo da mesma forma como fizemos anterior, iremos utilizar a função soma-se. Nessa função, iremos passar esse intervalo, o critério utilizado será esse, e o intervalo de soma da mesma forma como anteriormente. Só que agora nós vamos para o numerador. Depois disso, nós iremos subtrair disso esse valor. Ou seja, a gente vai tirar do total, que seria essa soma-se, o nosso valor da meta, que nesse caso é 0, pois o que temos aqui é tempo com final de semana. Depois disso, nós vamos colocar um parênteses no começo e no fim. E disso daqui nós iremos dividir agora pelo total. E aqui a gente vai saber e descobrir quanto é que sobra, quanto é que temos ainda para gastar depois de realizar aquele sonho. Você pode colocar novamente a soma-se, mas nesse caso eu simplesmente vou copiar. Primeiramente, irei pressionar F4 para fixar os meus argumentos. E eu vou agora copiar e colar. Selecionei, Ctrl C, vim para depois do parênteses, Ctrl V. Depois disso, basta pressionar Enter. Nesse caso, como aqui temos o valor 0, o retorno foi 100%, ou seja, eu ainda tenho 100% do meu tempo ou dinheiro disponível. Vamos agora colocar o tempo. Vamos colocar tempo, 0 horas, e agora com o final de semana. Divisão por 0. Provavelmente o erro está acontecendo pelo mesmo motivo anterior. Eu coloquei o final, ao invés de fim aqui, no com o final de semana. Aqui é fim. E ao mudar para o nome correto, o nosso erro some. Bom, mas se a gente analisar essa forma de fazer a porcentagem ou essa, qual é mais fácil e intuitiva para o usuário? Na minha opinião, será essa, pois ele pode bater o olho aqui, analisar com esse valor e dizer, ah, esse só consome 10% do meu total. Se ele fizer isso e pensar, ah, essas 200 horas consomem 93% do meu total, isso é muito. Pensando dessa forma, eu vou utilizar esse valor sobre o total, que é mais simples. Então, vou excluir. Utilizei isso para mostrar a vocês essas duas formas de fazer a porcentagem, porque algumas vezes essa pode ser mais interessante do que essa. Então, eu preferi te mostrar. Mas agora, utilizaremos essa. E como utilizamos a referência absoluta, iremos simplesmente utilizar agora do auto-preenchimento. Iremos arrastar para esse lado, 7%, com aqueles 93 anteriores, 100, ou seja, estava funcionando corretamente. Iremos agora passar também para essa última. Divisão por 0, pois aqui tem 0 e não foi encontrado nenhum com esse valor aqui. Então, a gente vai ter que consertar, deixar exatamente igual. Podemos fazer isso de uma forma mais fácil. Copiar e simplesmente vir aqui e colar. Agora teremos um valor de 0, ou seja, tiramos o erro. Com isso, na próxima aula, vamos terminar a formatação dessa planilha de metas e entender qual seria a atividade para treinarmos um pouco algumas ferramentas que vimos nesse projeto. Com isso, eu te espero na nossa próxima aula. A primeira coisa que vamos fazer antes de formatar é vir nesses 3 campos de porcentagem e vamos colocar agora uma função se. E vamos colocar essa função se para analisar se esse valor ele está igual a 0. Caso ele esteja igual a 0, nós iremos mostrar uma mensagem. Olha, confere se os critérios estão corretos. Então vamos lá, vamos pensar rapidinho como faremos. Caso essa função for igual a 0, mostraremos uma mensagem nessa célula, conferir critérios. E caso seja diferente de 0, nós mostraremos dessa forma. Sabendo disso, vamos implementar essa função se.
colocaremos se, abriu parênteses, e agora é o teste lógico. O teste lógico da gente vai ser avaliar se essa célula é igual a zero. Então vamos lá, vou clicar nessa célula e colocar, ó, essa célula, ela é igual a zero. Caso ela for igual a zero, nós queremos colocar, ó, confere os critérios. Então fecha parênteses, e caso for falso, nós queremos que deixe essa função. Então vamos finalizar isso, e agora vamos testar. Como eu já fechei o parênteses inicialmente, vamos pressionar Enter. Então, vamos agora pegar um critério de dinheiro e final de semana. Perfeito. Confere os critérios. Está exatamente como queremos. Vamos agora voltar. E aqui, vamos copiar essa forma para os demais. Auto preencher só para testar. E aqui, como está zero, confere os critérios. Aqui os critérios estão errados, então, dinheiro. Claro, isso pode ser os critérios ou simplesmente não tem nenhum dado em relação àqueles dois critérios. Se você quiser, para complementar, você pode colocar conferir critérios e resultados. Mas nesse caso, deixaria só conferir critérios. Agora, vamos começar a parte de formatação. E a primeira coisa que eu irei fazer é vir nesses dois dados e colocar o H nas horas, como está fazendo aqui nessas metas, nesses resultados atuais. Então, vamos apertar Ctrl 1, que é o atalho de abrir a página de formatar células. Iremos vir em personalizado. Aqui colocaremos 0. Para mostrar o valor que está sendo mostrado na célula, espaço, colocaremos um contra-barra para mostrar um caractere e colocaremos o caractere H. Após isso, ficará dessa forma. Faremos a mesma coisa para o sem fim de semana. Personalizado, 0, espaço, contra-barra, H. Pronto. A primeira coisa que faremos na formatação é dar um espaçamento para essa borda, tanto na direita quanto na parte superior. E para fazer isso, a gente vai adicionar tanto uma coluna quanto uma linha. Então, iremos adicionar uma coluna, e essa coluna, iremos diminuir ela para um valor bem pequeno. Da mesma forma, eu vou inserir uma linha aqui no início. E iremos também colocar do mesmo tamanho dessa linha. Botão direito, altura da linha, 6. Iremos aplicar o tamanho da linha aqui de 6 também. Após isso, para dar mais foco ao nosso título, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa linha do título. Irei aumentar o tamanho dessa fonte. E vou alterar essa fonte para Arial Black. Vou fazer uma fonte mais chamativa. Além disso, eu vou centralizar e colocar no meio. E para dar mais ênfase a essas três metas, iremos fazer praticamente a mesma coisa. Iremos, primeiramente, colocar aqui Calibre Light, que é uma fonte mais chamativa para títulos. Aumentaremos o seu tamanho para 14 e colocaremos em negrito. Antes de ir para essas três colunas, iremos fazer ainda um ajuste nessa nossa parte inicial. Você está vendo que somente essas metas estão ocupando todo esse meu espaço, e para eu visualizar essas três colunas, eu preciso vir nessa barra de rolagem aqui embaixo e arrastar para o lado. Pronto. Para resolver esse problema, vamos tentar diminuir um pouco os nossos critérios. Por exemplo, iremos vir nesse critério e diminuir ele um pouco. Aí você pode estar me perguntando agora, mas Rafael, como é que eu vou mostrar esse dado? Olha como ele fica feio quando eu faço isso. Vai ficar feio desse jeito na nossa planilha? Olha, eu concordo contigo. Realmente, se ficar dessa forma, vai ficar muito feio. Não vai prestar. Mas agora vamos utilizar uma ferramenta que vimos, se eu não estou enganado, na segunda aula desse curso, que é a ferramenta de quebrar texto automaticamente. Iremos utilizar ela e agora o nosso dado será mostrado. Nesse caso, eu vou aumentar só mais um pouco para mostrar completamente a minha célula. Perfeito. Então, esse tamanho aqui é ideal. Vou ver agora a largura de coluna, 15,3, e vou colocar nessas outras duas colunas. E vamos selecionar ambas, largura de coluna e 15,3. Além disso, iremos selecionar as três colunas e aplicar quebrar texto automaticamente. Da mesma forma, vamos fazer para a coluna de nome. Vamos selecionar e quebrar texto automaticamente. Perfeito. Agora, mesmo que precisamos mover a barra de rolagem, a gente conseguirá economizar um pequeno espaço na nossa planilha. Vamos agora vir para essas três colunas e formatar elas. A primeira coisa que iremos fazer é trazer esses dados aqui para cima. Então, Ctrl X, Ctrl V. Depois disso, eu vou colocar a cor de fundo dessas células igual a essa de metas.
Então, eu vou abrir o balde e escolher a mesma cor de fundo. Depois disso, eu vou centralizar esses dados, aumentar o tamanho para 12. E para finalizar, a gente vai colocar bordas brancas separando cada um. Vamos vir em mais bordas. E para colocar borda branca, a gente vai ter um pequeno problema. Olha o que acontece quando eu colocar uma borda branca. Todos esses meus estilos vão sumir, como também as bordas que eu colocar eu não vou conseguir visualizar porque o nosso fundo também é branco. Olha o que acontece. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, a gente vai analisar tudo o que queremos com a cor preta e depois transformar para branco. Por exemplo, vamos escolher essa linha e queremos somente essa divisória. Então, colocaremos agora branco. Prevalecerá o estilo da linha. Eu irei apertar somente nessa linha. E vamos testar se foi a nossa borda. Pressionando OK, percebemos que já foi. E para ficar do tamanho ideal, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho das nossas colunas. Pronto. Já nos valores atuais, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, nós iremos trazer ele uma célula para cima, colocaremos nessa mesma linha de metas, pressionando Ctrl X, e agora iremos vir nessa célula e Ctrl V. Além disso, vamos colocar a cor de fundo dela igual a essa cor de fundo. E a cor de fonte colocaremos branca. Além disso, se você preferir, você pode colocar em negrito ou não. Eu colocarei para dar mais ênfase. Para finalizar, vamos colocar bordas. E as bordas que vamos colocar é dessa cor de azul, só que dupla. E colocaremos nela completamente. Em todo local que possa ter bordas entre essas três células, terão. Ficará dessa forma. Pronto.